O tempo em média que se leva para zerar um jogo pode variar entre 5 a 10 horas em um jogo indie, 15 a 40 horas num AAA comum, ou até mesmo mais de 100 horas a depender do jogo. Em um jogo como Resident Evil 4 Remake, por exemplo, eu demorei 18 horas para completar a campanha principal dele, e foi uma experiência bem completa. Eu explorei bem o mapa, coletei e aprimorei muitas armas, fiz os desafios do mercador, modo mercenários e tive boas horas com ele. Mas eu parei nessas 22 horas. Eu poderia ter ido além, coletado todos os coletáveis, zerando em todas as dificuldades, fazer os desafios da platina que são muito fodas, ou até mesmo jogado a DLC que iria ser lançada futuramente. Porém, eu simplesmente parei por ali. Aquelas 22 horas poderiam facilmente ter se tornado 64 horas ou até mais, usando como parâmetro o tempo em média do site How Long to Beat. Mas, apesar dessa campanha curta, eu simplesmente amei esse remake. Ele é uma obra-prima, não só para novos jogadores, como para aqueles que jogaram aquele jogo na infância. E eu até penso em revisitar esse remake novamente. Mas, vamos usar outro jogo como exemplo. Persona 3 Reload. Esse foi um dos melhores, ou se não o melhor jogo que eu pude jogar em 2024. Ele me prendeu, eu me apaixonei pelos personagens, pela história, foi uma experiência tão única. E após passar 98 horas jogando ele até completar, acabou resultando num ponto em que eu não sinto a menor vontade de encostar nele. E é por isso que hoje eu quero falar sobre rejogabilidade. Boa parte dos jogos sempre tentam agregar algo para que seu tempo de jogo seja maior. Seja conteúdos extras, desafios extras, colecionar determinadas coisas, tipo completar a Pokédex em Pokémon. São toneladas de conteúdos a serem explorados, e apesar de eu me manter no que me cativa, às vezes eu decido experimentar tudo que o jogo tem a me oferecer. Mas nem sempre isso acaba sendo uma boa opção, e para exemplificar isso, eu vou falar mal do meu jogo preferido, porque eu simplesmente me estresso muito no PVP da The Ring. O que não me leve a mal, na teoria o PVP da The Ring ou as invasões eram pra funcionar muito bem, e deram uma vida extra absurda pro game, porque apesar de seus likes terem um fator replay absurdo, sério, dá pra passar fácil umas 300 horas jogando isso, só testando builds, fazendo desafio e brincando online. Porém os players fazem essa experiência ser um completo pedaço de merda, com raríssimas exceções. Olha, normalmente quando eu invado o mundo eu procuro os players e faço uma saudação. No mundo civilizado normalmente vem um por vez, ou até mais, e você pode ter até uma luta boa. Mas quando antes de você terminar o gesto, vem 3 caras famarem você, me sobe um ódio tão grande, que eu simplesmente corro e puxo a espada da Malenia, focando no anfitrião, porque eu não vou sofrer essa porra sozinho. E recentemente eu fiz uma invasão que aconteceu a mesma coisa, mas eu não estava em qualquer lugar. Eu estava em Enir Ilin, que é basicamente o lugar onde fica o boss final da DLC, que é lotado de mob forte. E quando eu percebi que eles fariam a mesma coisa, eu corri até o mob mais forte do mapa e fiquei casualmente esperando por eles. Eles teriam que vir alguma hora, e eu esperei. E eles realmente vieram, e desceram o elevador da área. Então eu me encontrava numa situação em que eu simplesmente não poderia matar eles, por não ter acesso ao elevador. Mas eu estava tão bravo que eu esperei, e quando eles realmente vieram, eles correram pra outra parte do mapa. E vendo aquilo eu fui atrás e fiz o que eu sempre faço. Puxei aquela skill da Malenia com tanto ódio que o combo pegou inteiro. Sério, eu passei mais de 30 minutos nessa maldita invasão, sempre xingando esses caras pro meu amigo JD. Ponto é que mesmo após consumir tudo de um jogo, ainda é possível se manter jogando ele. Mesmo que eu só tenha feito um desabafo sobre The Ring, platinar ele me fez pensar que ainda tem muito o que se fazer nele, tanto sozinho quanto com outros players. Até penso em zerar ele em live futuramente. Mas é claro que tem outras platinas completamente diferentes de Elden Ring e Resident Evil 4, que só deixam um jogo extremamente maçante, te obrigando a fazer milhares de coisas inúteis, tornando sua vontade de jogar ele quase nula, matando a suposta arte de se rejogar algo. Mas eu quero começar abordando rejogabilidade por jogos single player, e não tem nada mais single player do que um bom e velho jogo campanha com história. Usando The Last of Us como base, nele acompanhamos a história de Ellie e Joel sobrevivendo no apocalipse. Nós acompanhamos a história deles, vemos os desenvolvimentos dos personagens. O caminho é linear, tendo algumas coisas extras para se fazer, mas no geral, você só tem que sentar e experienciar o jogo, e principalmente a história. Mas eu não joguei The Last of Us, porque a internet já me spoilou a história do jogo inteiro, e boa parte do que faz esse jogo ser o que ele é, na minha concepção de quem não jogou, é a história. Eu sei que por alguns clipes que eu vi o combate também é incrível, mas eu não pagaria 300 reais só pelo combate de The Last of Us. Já em Dark Souls 3, que é o jogo que estou jogando recentemente, eu levei bastante spoiler também, porém é um jogo que sua experiência é bem difícil de ser estragada por isso, porque a história, apesar de incrível, tá longe de ser o fator principal do porquê as pessoas jogam isso, e eu acho que também não é a platina, que aparentemente te obriga a farmar por 10 horas em Anor Londo. O verdadeiro ponto é a gameplay, assim como os roguelikes que eu tanto odeio, mas alguns amam os ciclos de gameplay de renascer e chegando cada vez mais longe. A gameplay desses jogos é o que faz eles durarem tanto, é poder ir além de apenas completar o jogo e experimentar do desafio dele, é testar todas as builds, encher aquele boss que te infernizou de porrada, porque agora você virou o opressor. Isso apenas no conteúdo principal do jogo, sem nada de secundário. Em Hollow Knight, por exemplo, temos nossa história principal, em que podemos explorar o reino de Hallow Nash, liberar o selo do Hollow Knight e pôr um fim nele.
mas você também pode ir em busca de outros finais, explorar todo o reino de Hollow Nash, melhorando seu equipamento, conhecendo NPCs e histórias, batalhando no Coliseu, acabando com o Green e sua trupe na DLC, liberando as artes de ferrões e melhorando os power-ups. Pra no final, quando você finalmente zerar o jogo com o final da sua escolha, você ainda pode zerar ele no modo Alma de Aço, que é literalmente o modo em que caso você morra, você recomeça do início. E você também pode fazer o Panteão, que é literalmente todos os bosses do jogo em uma série de batalhas consecutivas, com versões até melhores do que as do jogo base. E cara, isso é muito foda. Conteúdo secundário deve ser sempre algo pra agregar em algo que já é bom, não conteúdo maçante e vazio que não agrega em nada. Mas e quando a experiência inteira é vazia? Nós temos um nome pra isso: os jogos multiplayers online. Ok, isso é uma piada, mas tem seu grau de verdade. Porque o maior problema de um jogo online é se manter relevante e consistente. Você com certeza já jogou algum jogo com seus amigos nesses últimos 5 anos que simplesmente morreu, porque as empresas não conseguem manter os loops de gameplays interessantes. Por um outro lado, você tem LoL, CS e Fortnite dominando o mercado há anos, com comunidades enormes e super engajadas no jogo. Jogos desses que estão no hype por décadas. É claro que também tem jogos que você pode jogar sozinho e ainda ter uma boa experiência, assim como eu na minha maior parte do tempo jogando Battlefield. Os jogos online têm em si a capacidade de serem os jogos mais rejogáveis ou não, e tudo isso depende da empresa criar algo que tenha um bom ritmo, seja em aprendizado, gameplay, diferentes resultados e milhões de outras coisas. A questão é que às vezes nem jogamos o jogo por tudo que ele pode ser, mas se ele só for divertido para se jogar com seus amigos, já vai ser incrível. Jogos online são sempre melhores de se jogar com seus amigos. É claro que vai ter a frustração e a competitividade, mas eu creio que você deve ser maduro o suficiente para lidar com isso. Existem também os jogos co-op que são um meio termo perfeito entre uma boa diversão entre amigos e uma experiência imersiva jogando sozinho e aproveitando o momento. Minecraft, por exemplo, é um dos jogos mais consistentes nisso. Você tem infinitas possibilidades em jogos assim. Você pode atirar nos seus amigos, viver uma história ao lado de seus amigos, explorar com seus amigos, ou sei lá que porra você vai estar fazendo com seus amigos. Porra, corre! Corre, porra! Corre! Filha da puta! Quando o jogo co-op ou online sabe exatamente ser um meio para que você possa desfrutar com seus amigos, ao invés de uma pilha de estímulos merdas, pode ter certeza que ele acertou no que se propôs. Mas uma das melhores formas de se aproveitar a rejogabilidade de um jogo é assinando Seja Membro aqui do canal. Nessa você nem viu chegando. Se você gosta do meu conteúdo e quer me apoiar de alguma forma, considere se tornar membro aqui do canal e ter acesso a alguns benefícios, como um servidor do Discord exclusivo para membros, seu nome no final dos vídeos, vídeos em acesso antecipado, além de poder acompanhar meu processo criativo nos vídeos e aprender algumas coisas comigo, podendo até mesmo ganhar um desenho meu. Não que eu seja bom nisso. Eles são divididos em 3 níveis, então vocês podem escolher o plano que se adeque melhor a vocês. Mas de verdade, esses vídeos é um trabalhão de fazer, então se puderem se inscrever, dar like e comentar já ajuda muito. Enfim, meu tempo tá acabando. Me segue nas redes sociais e bom vídeo, meu nobre. Remakes e remasters são uma ótima forma de ampliar a rejogabilidade de um jogo. Seja o remake de um jogo antigo, ou um remaster tipo Dark Souls 1, que estava preso na geração do PS3 e Xbox 360. Revisitar alguns clássicos é sempre uma boa pedida. É claro que alguns devem ser levados em consideração, como a Sony remasterizando todos os jogos de PlayStation 4, que é um completo absurdo, e diz respeito a todos os consumidores e fãs da marca. Quando damos uma chance a um remake ou remaster, devemos levar em consideração se realmente vale a pena. O remake do Resident Evil 4, por exemplo, não substitui o jogo original, muito pelo contrário. Ele expande e agrega muito mais naquele universo, principalmente na história, que sempre foi algo muito levado nas coxas no jogo clássico. Diferente do Resident Evil 3 Remake, que simplesmente esquece o que o seu progenitor tem de importância, já que no remake você não vai jogar o mesmo jogo, mas sim uma reinterpretação dele pros dias atuais. Diferente de um remaster que, apesar de algumas mudanças, é literalmente o mesmo jogo. Mas é claro que talvez nem sempre após você terminar um jogo, você queira revisitar ele. Talvez aquela simples experiência seja o suficiente. É assim comigo na maioria dos casos. Pra maioria dos jogadores, jogos grandes como Red Dead Redemption 2 e Elden Ring, zerar da sua própria maneira é o melhor caminho. Apesar de que numa futura gameplay, é possível conhecer coisas que você não experienciou da primeira vez, já que você muito provavelmente estava sobrecarregado de informações e não sabia o rumo das coisas. Mas creio que o maior empecilho de se rejogar algo acaba sendo a história de um jogo. Então opções como pular diálogos e cutscenes são essenciais, até porque você não quer que seja tedioso. Mesmo que alguns jogos possam ser experienciados diversas vezes, alguns não são assim. Em Outer Wilds, por exemplo, sua primeira experiência vai ser tão única ao ponto de que nunca vai ser possível repeti-la novamente. Na real, você pode sim rejogar, mas eu lhe garanto que não vai ser interessante. E pra mim, um dos jogos que mais mexeu comigo nesse ponto foi Zelda Breath of the Wild. É difícil expressar em palavras como esse jogo conseguiu mexer
mexer comigo, mas simplesmente ser largado à própria sorte em Hyrule, tendo total liberdade pra fazer o que você quiser. Cada momento desse jogo pra mim foi extremamente contemplativo. Eu nunca me senti indo de um ponto A até um ponto B. É como se eu estivesse vivendo aquele momento até chegar no Ganon. E naquele meio tempo eu conhecia personagens, culturas, e eu comprei uma casa. Ajudei um construtor a criar uma vila do zero e até presenciei o casamento dele. Eu ajudei uma mãe que estava com sua filha doente e vi aquela criança melhorar e interagir com o mundo à sua volta. Eu me senti parte daquele mundo, dos meus momentos de solidão, de companhia. Eu tenho Elden Ring e Zelda Breath of the Wild no meu pódio absoluto de obras-primas. Alguns dizem que esses jogos são parecidos na exploração, mas é apenas nisso realmente. Zelda Breath of the Wild é uma experiência única e creio que apesar do seu sucessor ter lançado, eu creio que não vou viver uma aventura que se equipare, nem que eu mate todos os semideuses das terras intermédias, coisa que eu já fiz mais de uma vez por sinal. Nada vai me fazer sentir o que eu senti com Zelda. Eu apagaria ele da minha memória para vivenciar de novo, pois ele foi único pra mim. Tudo que eu descobri e vivi lá foi por minha própria conta. Talvez revisitar ele novamente seja tedioso, inconsistente e pode simplesmente ser uma experiência ruim, mas definitivamente foi um dos jogos mais incríveis que eu já joguei. Então, eu creio que não importa muito quanto um jogo pode durar, seja 5 a 120 horas. Desde que o jogo se mantenha consistente e cumpra com o que o desenvolvedor realmente quis, ele tem potencial para ser um ótimo jogo, se você se permitir. Mas quando os créditos subirem e você tiver presenciado um jogo incrível, você vai pensar, eu quero vivenciar algo assim novamente.